Tava só checando se eu tava no perfil do college ou no meu perfil. Vamos lá? Vamos começar. Vamos começar a transmitir. Hoje nós vamos falar com a Paula Nobre, da Nobre Propaganda, sobre um tema bem bacana. A gente vai falar sobre a disrupção. A gente vai falar sobre comunicação disruptiva. Oi, Marco, tudo bom? Nós estamos morrendo de saudade de vocês aqui no college, viu? Quando é que será que vocês vão voltar? Assim que for possível, a gente está preparando tudo para voltar com toda a segurança para garantir que as aulas aqui sejam dadas da melhor forma possível. Eu estou entrando hoje agora para falar com vocês sobre um tema bem bacana e eu convidei uma pessoa bem legal, ela é aluna do college, o nome dela é Paula Nobre e ela vai falar sobre comunicação disruptiva. Essa palavra disrupção entrou ficou muito na moda nos últimos tempos e a gente começou a perceber que o uso dela, a Paula chegou, deixa eu segurar um pouquinho, adicionar ela, mas a gente começou a perceber que a palavra disruptiva, e no inglês... Oi, Paula! Oi! Tudo bom? Tudo bem, vocês? Como você tá linda! Ai, muito obrigada, amiga! Vim te ver! Bom te ver, eu estava começando a falar sobre o tema do nosso bate-papo hoje, falando sobre disrupção, sobre a palavra disrupção, que ela, na verdade, tem uma origem de língua inglesa. Então, ela vem da palavra disruption or disruptive. E é tudo aquilo que sai da ordem, né? E aí eu acho bacana quando o Aurélio fez nossa arte, colocou você toda saindo da ordem, assim, para incomodar um pouco os olhos. Mas eu vou deixar você falar e explicar para a gente o que é essa tal disrupção, né, que está tão na moda. E mais ainda, eu vou deixar você... Tá baixo para mim, mas eu vou tirar aqui, peraí. Tira, que a gente faz ao vivo, aí ficou bem melhor. Ficou ótimo, tá? E aí eu vou apresentar você. A Paula é nossa aluna, é aluna aqui do college, e ela trabalha numa das maiores agências aqui de publicidade de Londrina, que tem uma abrangência nacional, que é a Nobre Propaganda, que a gente tem muito carinho. E eu convidei hoje você, Paula, para falar um pouco sobre esse tema. Mas antes da gente falar um pouco sobre esse tema, a gente quer saber um pouco de você, tá? Você, a Paula profissional, a Paula mãe, enfim. Fala um pouquinho de você, da sua vida. Bom, obrigada. Primeiro, quero agradecer por estar aqui na sua casa. Eu sei quanto você cuida com carinho desse projeto. É muito legal estar aqui e compartilhar esse momento com você, Cláudia. Obrigada. E para quem está aqui também já... bom, para me apresentar, eu vou ser bem breve, né? Meu nome é Paula Nobre, como você já disse. Eu trabalho na Nobre Propaganda há 18 anos. Né? Trabalhamos com comunicação mercadológica por paixão. Eu trabalho há 18 anos, mas eu nasci na agência. Eu venho de uma família de publicitários. A agência tem 35 anos no formato que ela tem hoje. Então, eu passei toda a minha vida, infância e adolescência, dentro da agência. Então, ir trabalhar na agência foi quase como um caminho natural. Né? Eu nunca pensei na minha vida seguir outra carreira. E a hora que vi, estava lá, e aí já 18 anos já de formada, eu fiz administração na UEL, fiz marketing na Unopar, e depois várias especializações. E muita experiência aí no caminho. E eu sou mãe do Pedro. Eu tenho um filho, o Pedro tem 11 anos. Que é meu futuro gamer. O nosso jogador de Fortnite. Que legal, Paula. O Pedro é quem me coloca em conexão com o que acontece hoje, né? Porque a dinâmica deles é muito diferente do que foi a nossa. E isso é muito legal, né? Isso é muito legal. É um privilégio a gente poder, de repente, ter dentro da casa da gente uma referência para a gente estar sempre se atualizando e estar por dentro do que está acontecendo. Paula, eu queria que você falasse para a gente, porque a gente está vivendo num momento onde a comunicação a comunicação está sendo fundamental para a gente se
conectar, né? Só que a comunicação hoje, durante a pandemia, ou já no processo, talvez já pensando numa pós-pandemia, ela está um pouco diferente. Então, vamos voltar um pouco no conceito de comunicação, o que é comunicação para você, e como que essa coisa da comunicação pode ser considerada disruptiva. Tá? Vamos falar sobre Tá bom. isso? Eu acho importante porque a gente fala muito sobre comunicação e esquece da base, né? O que é comunicação? Então, a gente tem um emissor, um receptor e uma mensagem a ser transmitida. No meu ponto de vista, comunicação tem 3 pilares na teoria. Primeira coisa que é a referência. Então, quando eu falo, a referência é de quem entende, não é de quem fala. Então, quando eu falo, eu sou responsável por me fazer entender. Porque eu preciso saber o que quem está ouvindo tem como referência. Então, Entendi. essa é a primeira coisa. Eu sou responsável por aquilo que o outro entende. Se eu tô falando, se você não entendeu, é porque eu estou errado. Então, o primeiro ponto é a referência. Segundo ponto é a redundância. Não é a redundância do subir para cima, pelo amor de Deus, né? Não é isso. Quando a gente fala em redundância em comunicação, é o que eu falo está representado na maneira como eu ajo. Primeira coisa. Então, a gente tem um reforço comunicação no falar e no movimentar, né? Tem outras coisas que a gente usa também. Nós estamos aqui, sendo que você não precisa dizer o nós, mas é um reforço. E aí, quando você quer comunicar força, você fala muito legal. A Cláudia é muito legal. Tá? Então, aí a gente tem redundância como segundo ponto. Referência e redundância. O terceiro ponto da comunicação é o retorno, é o feedback. Então, eu preciso, na comunicação pessoa por pessoa, pessoa a pessoa, eu preciso checar se você entendeu o que eu estou te dizendo, perguntando. Na comunicação empresa a pessoa, o retorno vem através do movimento que a pessoa toma, a decisão que a pessoa toma a partir de uma coisa que eu disse. Certo. Então, basicamente é isso. Tá, repete para mim as 3 palavras, então. Referência, Referência, retorno retorno e redundância. Isso, e redundância, exatamente. Então, referência, redundância e retorno. São essas 3 palavras quando a gente fala de conceito de comunicação. Então, a gente tem, tendo isso em vista, e eu acho que o ponto mais importante aqui é a nossa responsabilidade, que a gente esquece, que a responsabilidade é nossa, é de quem fala. Nós como empresa, nós como pessoa, esse é o primeiro ponto. Tá, beleza. Falando de comunicação. Agora, se você quiser falar e me interromper, eu já vou acelerando. A live é sua, eu só sou a operadora. Eu estou te ajudando a te guiar, porque a gente estava falando de comunicação e a gente está falando da comunicação durante a pandemia, né? E como que essa pandemia está sendo disruptora e como que a comunicação se comporta de forma disruptiva dentro desse contexto. Eu acho que a gente pode caminhar por aí. Então, a gente falar de disrupção é um modelo, é um conceito antigo, né? E vem muito forte com tecnologia, está muito atrelado à tecnologia, porque ela potencializa qualquer tipo de grande transformação. Então, disrupção é diferente de inovação. Inovação é quando a gente melhora um modelo já existente. Então, a gente pedia táxi por telefone. Agora, a gente pede táxi por celular, né? No aplicativo. Então, nós temos uma inovação. Agora, a gente tem a disruptiva, como a Netflix, por exemplo, que mudou totalmente o comportamento. E ela, normalmente, a disrupção impacta numa outra estrutura já existente. Ela destrói e reconstrói uma estrutura totalmente diferente. Então, a gente precisa ter isso em mente. Disrupção é construir novamente. Tá? Então, a gente vai fazer o novo. Bom, partindo disso, ela acelerou um modelo que já estava vindo, certo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou travou? Deu uma travadinha, mas já voltou. A pandemia, a situação que a gente está vivendo agora, ela antecipou um modelo já previsto. Nós estamos vivendo 10 anos em alguns meses já. Então, isso que a gente está vendo, a conexão, isso já é um assunto que a gente vem tratando há muito tempo.
Só que Sim. acelerou e trouxe novos públicos. Então, gente que você nunca imaginou que ia estar no ambiente digital, ele está agora. Porque não tem opção. Então, né, a gente está fazendo isso de uma maneira... Isso aí, por si só, é uma disrupção. Por exemplo, você é uma pessoa que eu conheci e que não conseguia ficar em Londrina mais que uns 5 dias, Sim, né? Então, e você não parou de trabalhar. Você está trabalhando até, acho que talvez mais do que você trabalhava antes. Só que de outra maneira. E o que exato. você acha que a gente vai levar dessa disrupção em função, lógico, que ela foi provocada pela pandemia, mas eu já estava aqui, que nem você falou, já existia essa. E ela, eu concordo com você que ela foi provocada e puxada pela disrupção tecnológica, pelos avanços tecnológicos que a gente tem que enfrentar, mas a pandemia forçou a gente a usar, a gente era resistente, tinha, sabe, não queria, tal. O que você acha que, de repente... Porque eu acho que está todo mundo com saudade, né? Eu estou morrendo de saudade dos alunos, eu quero abrir para vocês, a gente, né, gosta desse contato. O que você acha que a gente vai ter como herança desse processo todo? Na minha percepção, no que tem andado, a minha dinâmica é que nós vamos viver uma parte híbrida, que era uma coisa que a gente não considerava essa possibilidade. Então, tem algumas coisas na minha vida que eu tomei como decisão que não vai mudar. Eu não conseguia fazer inglês. Lembra que era o nosso desafio? Era, Eu, era. era. Agora eu faço inglês online e eu me adaptei a isso. E eu não vou mais mudar. Inclusive, queria já te avisar que seguiremos online assim. Certo. Outra coisa, a dinâmica de exercício, por exemplo, que eu também não conseguia manter. Hoje eu tenho uma regularidade através das ferramentas online. Certo. Quando a gente vai pesquisar nos nossos públicos, a gente trabalha muito com agro, né? Nossa especialidade, e a minha mais. A gente fez uma pesquisa. O agro aí acompanhando a gente. Eu vi a Lucimar, entrou o Eu vi a Mike. Lu também, beijão pra Lu. Então, É, assim, a gente fez uma pesquisa, a gente conversou com 200 produtores. Não foi de nenhum cliente, foi um interesse nosso para levantar. A gente conversou com eles e falou assim, como é que está agora, né, o seu momento de pandemia, o que você está fazendo? 93% dos produtores rurais estão de diversas idades, eles estão assistindo live para se atualizar. Uma coisa que você nunca imaginava quando você falava há um tempo atrás do agricultor. Você fala assim, olha, não põe muita tecnologia e tal. Gente, 93%. E aí você fala para eles assim, e o que você prefere? Evento presencial ou evento online? 43% que é o evento online. por causa que é mais fácil, mais acessível, o que você acha? Eu acho que é por causa do horário. E Hum, é mais dinâmico. Então, o que eles falaram lá na pesquisa? Que eles querem eventos de 1 hora. Eles não querem evento mais o dia inteiro. mais rapidinho, né? Uhum. Exatamente. Então, a gente vai mudar isso, esse comportamento vai estabelecer. Claro que as pessoas precisam de conexão. Eu também estou com saudade de abraçar, de correr lá no evento, ficar igual uma doida. Mas a gente consegue conviver de uma maneira melhor, essa forma híbrida. Então, eu acho que a gente vai ter isso para sempre. Isso não vai Certo. mudar. Então, e isso passa pela questão da comunicação. Você tinha comentado comigo também sobre, saindo um pouco dessa coisa da comunicação, mas voltando um pouquinho sobre o conceito de comunicação natural. O que seria essa comunicação natural e como ela se distancia ou se aproxima da comunicação disruptiva? Então, vamos lá. Disruptivo, fazer diferente. A gente tem que ter isso em mente. Então, Tá. onde que está todo mundo agora? Está todo mundo correndo atrás de tecnologia, tá? É. Então, a empresa se baliza muito, algumas empresas, tá? Não quero generalizar para depois ninguém ficar bravo comigo. Por favor. Algumas empresas estão tomando como norte a comunicação dos concorrentes. Isso é comum, a gente aprende na faculdade que a gente tem que olhar o concorrente. O que é o meu convite do disruptivo, que eu gostaria muito que as pessoas falassem? Com o cliente, da visão especificamente do consumidor, porque a gente está vivendo uma hipercompetitividade. Uhum. Quando eu estou no ambiente digital, eu estou competindo da sua atenção
com o cachorro, com a porta que está batendo, com as outras lives que tem, com todo outro impacto. Então, Sim. a gente precisa ser disruptivo ao voltar à comunicação natural. A comunicação empática, a comunicação onde eu acesso direto o meu cliente, onde eu ligo para ele, falo para ele o que eu posso te ajudar. A gente precisa se desafiar nesse momento a fazer parte da vida da pessoa. E de uma forma natural, né? E de uma Isso. forma natural. Eu acho que as pessoas hoje estão construindo personas, entendeu? E aí fica complicado, porque você não é aquilo que você está querendo mostrar. Então, eu acho que, de repente, por esse caminho. Gente, persona devia ser algo proibido. Sim, exatamente. A gente não sustenta, porque a imagem é feita de reputação e a reputação é construída por vários momentos. E uma hora o negócio vai desabar. Então, vamos ser natural. Quando você tem uma identidade organizacional, o pessoal bem construída, seus valores, o que você acredita, suas entregas, comunicar é muito mais fácil. Então, agora falando do natural no YouTube. O YouTube tem lançado 150 mil canais por dia. Nossa. Tá? Pau. Exato. O que Ensina faz? tudo, né? Hã? Ensina tudo. Faz Isso, tudo. não. Mas o que faz o Felipe Neto ter 30 milhões de seguidor? As pesquisas indicam que é a naturalidade dele. Além da frequência de postagem e o tema que atrai um público amplo. Então, por isso que a gente fala, quanto mais natural, menos dissonância, menos problema, e mais, então, o seu público vai identificar. Eu acho que essa é a disrupção. Isso é bacana, né? Assim, então, fala para quem está te ouvindo agora. E tem muita gente que não está ouvindo a gente agora, mas vai ouvir depois, porque a gente coloca no IGTV. E as pessoas comentam. Qual seria, de repente, o que você aconselharia para as pessoas que estão começando um negócio agora, estão abrindo as suas empresas agora, em termos de comunicação? Você fala empresa, qualquer empresa. Qualquer empresa, prestador de serviço, enfim, pequena empresa. Sim. Nesse momento, tem muita coisa. É que a gente pode ir para o viés de pesquisa. Então, a primeira coisa que você precisa é entender sua audiência, com quem você vai falar e o que essa pessoa quer ouvir. E você pode fazer uma pesquisa simples, tá? Você não precisa contratar um mega instituto, não. Conversa com as pessoas. O que você precisa nesse momento? E aí que você vai entrar, né, nas necessidades do teu público-alvo e no entendimento dele da sua comunicação. Usa recurso, que a gente tem um monte de recurso, e seja próximo. Um ponto muito importante. As pessoas precisam de empatia. Legal. Uhum. Tá? Então, assim, vamos entender a dor das pessoas, vamos ajudar, vamos ser empáticos, vamos deixar o outro falar, vamos ouvir, vamos ter escuta ativa, porque o que eu falo e o que eu não falo, às vezes, diz muito sobre o meu negócio, para o meu negócio. Então, vamos escutar, vamos falar e vamos participar da vida das pessoas. Legal, muito. Nossa, você está dando um monte de dica importante, viu? E hoje, quais seriam assim, por exemplo, eu sei que assim, a gente tá trabalhando, às vezes a gente fica em home office, às vezes você vai na sua empresa, faz rodízio, a gente está todo mundo tomando mesmo, voltando devagarinho nessa fase. Quais seriam os principais obstáculos? A gente chama talvez os gargalos da comunicação hoje em dia. O que atrapalha, na verdade, na comunicação? Dentro de uma organização, nas relações pessoais, na relação familiar, onde você coloca os principais gargalos? Você citou 3 pontos lá que garantir que você passe a mensagem, a pessoa escuta, feedback e tal, aqueles 3 pilares. Hoje, o que atrapalha mais a comunicação? Eu acho que o desafio de você, como emissor, achar que a pessoa pensa como você. Então, você dá meia mensagem. Você pode dar um exemplo? Alguma coisa assim que já aconteceu com você na vida real? Em algum Gente, evento? eu sabia estava... que
Não, eu tava esperando o momento disso. Vamos falar assim, ó. Eu tava conversando com as meninas sobre isso. Você tem uma pessoa, você conhece uma pessoa, você conhece um cara no bar, vamos lá, que as minhas amigas que estão daí, elas vão gostar, a gente vai saber. E a pessoa fala pra você assim, o cara fala pra você assim, eu não quero namorar. E aí chama você pra conhecer a família dele. Olha a desconexão do que está acontecendo. E assim, ó, tem um estudo que fala, quando há uma desconexão, a gente a gente acredita na palavra não verbal, no movimento não verbal. Então, quando você fala um negócio, mas você indica outro, você tem problema. Então, né? Você Claro. vai para um lado, você fala uma coisa, mas você faz outra. 55% das pessoas entendem a outra. Então, isso é um estudo. Tudo bem que é dos anos 60, mas ele norteia muito a parte de comunicação. Então, esse é um problema. Agora, eu acho que tem problemas no dia a dia geral. Que são infinitos. Você entende uma coisa, a pessoa falou outra. A pessoa falou de um tom, ai, eu adoro a Paula. E aí você acha que gosta mesmo, a pessoa não gosta. Isso aí acontece direto. Eu acho que isso deve acontecer bastante nos eventos que você organiza, onde você tem que liderar uma equipe e, na verdade, você tem que atribuir funções para diversas pessoas e você mentalizou aquilo e você espera que aquilo aconteça daquele jeito que você pensou. E, de repente, começa a descoordenar isso por uma falta de entendimento e falta de comunicação, né? Cláudia, assim, faz muito tempo que a gente faz evento. E a nossa equipe está muito afinada. Então, a gente entrou num ponto de comunicação não verbal que o olhar já funciona. Beleza. Mas a gente já passou por muito perrengue, sim. Ah, você fala um negócio com o fornecedor não entende, uma questão de referência, você não checa, a hora que vê tá tudo errado. Ó, um cliente nosso, recentemente, eu estava numa reunião, ele estava conversando a importância da comunicação. Ele falou que eles vendem carro, né? E ele comprou um vinho para um cliente que gosta de vinho e fez um pendrive de música, de rock, para o cliente que gosta de rock, mas não bebe. Então, o cliente que toma vinho não gosta de rock, o cliente que gosta de rock não bebe. Não bebe. Entregou o presente e falou assim, ó, põe no carro de fulano isso, carro de fulano tudo. No outro dia, o cara mandou, obrigado, eu queria te agradecer pelo pendrive de rock. O cara que bebe, o cara que toma vinho e não gosta de rock. Trocou. Trocou. Então é isso, gente. Vamos checar, né? Faltou. Então, aí vai falar que foi a culpa do colaborador, não foi, né? Isso é uma coisa que eu aprendi, eu acho que eu falo que a gente tem um privilégio muito grande de atender um público muito legal aqui na escola, né? Então, assim, a gente tem pessoas de vários segmentos, de várias áreas e é muito interessante quanto que a gente aprende, né? Hoje, enquanto gestora, mas eu já dei muita aula, então eu já tive muitos alunos, já passaram pelas minhas mãos aqui na escola. E uma das coisas que eu aprendi em relação à comunicação, até uma gestora de RH de uma empresa, de uma multinacional grande, era minha aluna na época, e falou assim, Cláudia, para a gente garantir que a comunicação seja eficiente e eficaz, a gente tem que repetir e garantir, que nem você falou, redundância, né? E garantir que seja entregue. Então, ela fala assim, às vezes você dá uma caneta na mão de uma pessoa e você fala assim, Paula, leva essa caneta lá para a Roberta. A Roberta tá aí ouvindo. Leva para ela. Aí você vai colocar na sua bolsa e quando você lembrar dessa caneta, você vai entregar para ela. Tudo bem, eu pedi para você entregar. Você vai entregar ou não, dependendo de você lembrar e tal. E aí ela falou assim, o certo é a gente falar assim, olha, essa caneta que eu tô te entregando, ela precisa chegar na mão da Roberta, porque com essa caneta ela vai assinar um contrato hoje às 10 horas, tarará. Então, por favor, e me dá feedback. Exatamente. Sabe, esse tipo de coisas. Eu nunca mais esqueci esse exemplo. Eu acho que eu tento fazer isso dentro da escola, na gestão. Nem sempre a gente consegue. Tenta, não. E a gente tem um esforço muito grande de ficar checando. Comunicação é um negócio muito complexo. Não é tão simples assim. Aí eu imaginei, a pessoa entendeu o que eu imaginei, ela vai executar e eu não preciso mais cobrar. Não é assim. É difícil entre pessoas. Você pode ver, a maioria dos problemas que tem são ocasionados por falta de conexão na comunicação.
Sim. Então, a pessoa que mais ou menos entendeu aquilo que mais ou menos você quis dizer e vira um negócio gigantesco. Então, gente, comunicar não é simples. E entre empresa, por isso que tem agência de propaganda, né? É. Por isso que a gente está aí. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o trabalho que você faz especificamente, né? Assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, as pessoas que vão ouvir depois e que gostariam, de repente, de facilitar o processo de comunicação nas suas empresas. Nós somos uma agência de marketing, né, de comunicação geral. Nós temos um cuidado, porque as pessoas hoje têm o hábito de dividir a comunicação por ferramentas. A gente trabalha por uma única estratégia e diversas táticas. Então, lá na Nobre, a gente tem a parte de propaganda e publicidade, a gente tem a parte de eventos, que é o time que eu lidero, e a gente tem a parte do digital, que agora a gente está homologando os modelos e testando, e aí, porque daí é uma ciência, né? Digital, não é só sair postando, então a gente tem isso. Cada área atende a outra área, cada cliente pode passar por toda a parte de comunicação. E nós estamos cada vez mais direcionados para o agro, é uma coisa que a gente vem se especializando, a gente tem 20 anos de história no agro, e no varejo. E aí o varejo a gente fala de autosserviço, que são os atacarejos e os supermercados, e os varejos de alto, né, com as concessionárias Chevrolet. E também tudo assim, ó, 20 anos de casa, a gente é basicamente isso. A gente trabalha com pesquisa, acompanhamento, a gente usa métrica, tudo que uma agência de propaganda tem que ter. Tá, mas você está mais envolvida na organização de eventos, certo? Evento é minha paixão. Tá. Evento é minha paixão. Para onde você está indo agora? Qual que vai ser a sua disrupção? Então, eu já estou com alternativas para eventos, porque a gente tem uma perspectiva de até o final do ano as coisas normalizarem. O que eu entendo agora da minha... Evento vai ser premium, presencial é premium. A gente vai fazer evento para poucos. Mas esse mesmo evento que vai ser para poucos, ele deve ser massificado via digital. Então, eu vou citar um exemplo para você, é um projeto que já está fechado, que já está em andamento. A gente vai fazer dia de campo drive-thru. Ah, que legal, Paula. Essa é a nossa primeira disrupção. Então, a gente agora, para a safra 2021, os campos ficam prontos no final do ano, né, dezembro e janeiro. Então, as pessoas não vão ainda querer andar, mas eles precisam visitar os campos, eles precisam saber o que está acontecendo, as empresas precisam informar das tecnologias. Então, a gente está fazendo o dia de campo drive-thru. Com um radinho de conexão, ou eles escutam o rádio no carro? A gente está tentando fazer no carro, o rádio no carro. Então, cada estação vai ter uma frequência. Então, a gente vai saber, e daí a pessoa vai ser convidada um por um para descer e para conhecer o campo. Então, vai ser 360 graus, 5 estações. A gente está... Não, super. É um projeto super legal. A gente está prevendo aí a entrada de 360 pessoas por região. Então, essa é a nossa primeira disrupção. A gente está acompanhando o que está sendo... Conforto de ar-condicionado, você vai ter menos aglomeração, quer dizer, a gente... Claro, vai ter esse desafio de ter a logística, vai ser totalmente diferente, né? Mas como é possível algumas coisas? Que a gente não considerava. Porque, olha, imagina, é complicado quando você está no campo, né? Não é tão simples assim. Quem sabe a gente já não lança, né? Uma moda e logo a gente vai ver que dia de campo vai ser no carro, no ar-condicionado. Cada vez melhor. É verdade, assim, a gente pensa que a gente não vai fazer mais as coisas e a gente acaba voltando e tendo alternativas para realizar os eventos. Eu mesma, por exemplo, você sabe que eu sou intérprete, né, também. Então, eu estou envolvida, já estou indo para o meu terceiro trabalho de interpretação simultânea via Zoom. Que o Zoom tem uma ferramenta de interpretação e eu consigo fazer interpretação estando aqui em Londrina, mas a interpretação vai ser global. Quer dizer, acho que as possibilidades elas vão surgindo. Ela já existia, na verdade é o que você falou. São ferramentas que já existiam, mas agora a gente está implementando com muito mais rapidez, né? É isso aí. Fala, Paulo. Eu não só sei que você é tradutora, como acho que você é a melhor tradutora do Brasil. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com você profissionalmente nos nossos projetos, isso é sensacional.
Ah, que bom. A gente precisa ser uma boa comunicadora também, não só entender do idioma. Eu acho que tem que saber transmitir a ideia, transmitir a mensagem. A gente tenta fazer isso com muita empatia também, porque a gente sabe como é importante isso para o cliente, né, Paula? Demais. Bom, é muito, muito legal trabalhar com você, é sempre muito bacana. Eu espero que a gente trabalhe 1000 vezes ainda juntas. Ah, nós vamos trabalhar, nós vamos achar Vamos, alternativas por aí, mas nós vamos trabalhar junto também. Ô, vamos. Paula, e eu queria agora o último tema do nosso bate-papo, porque normalmente eu gosto de falar só meia hora, porque eu acho que é o suficiente para a gente trocar as informações mais importantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, assim, você mais ou menos falou para onde você vai. Você continua dentro a tua paixão é organizar eventos ou você vê você como profissional, como pessoa, atuando em outros segmentos? Aí, olha que pergunta difícil. Eu tenho uma afinidade muito grande por evento. Eu sou de comunicação, eu sou formada em marketing, trabalho com isso há muito tempo, então eu circulo bem. Eu entendo, eu trabalho com pesquisa, eu trabalho com material de comunicação normal, offline, online, né? A gente atende outras empresas além da parte de evento, eu mesma atendo. Mas eu gosto muito de evento. É um ambiente, para mim, natural. Por mais complexo que pareça o projeto, para mim é natural, eu gosto, é uma pressão que para mim faz bem, que me motiva. Então, eu acho que sair disso seria um desperdício para mim. Então, você está motivando as pessoas que trabalham em eventos a continuar e ter paciência um pouquinho, que isso tudo vai passar, né, Paula? Gente, vai passar, vai passar. A gente tem uma demanda reprimida. As pessoas precisam. Eu sei que é difícil pedir paciência no momento desse, mas vai passar. Né? A gente vai estar melhor ainda a hora que as coisas voltarem. Nós vamos seguir trabalhando. O que eu acho que deve mudar no mercado de eventos? E aí é um convite aos meus colegas. Tem uma informalidade muito grande. Isso a gente precisa encerrar. Então, você vê, o mercado de eventos foi o mercado que mais foi impactado, né? Turismo. E a gente tinha muita gente trabalhando em situação não formalizada. É. Então, essas pessoas foram impactadas de uma maneira muito séria. Não vamos mais deixar o mercado informal de eventos. Então, a gente precisa se organizar para essas pessoas não ficarem desprotegidas. Legal, legal. E como última dica, eu acho que isso é uma coisa. Eu falei que era a última, mas na verdade não era a última, não. Agora é a última. Como profissional de comunicação também. Eu lembro que uma vez você me deu uma dica sobre uma postagem que eu havia colocado crianças em situação de risco tal, e que eu deveria ter uma outra cultura. Aquilo me despertou para o cuidado que a gente tem que ter, porque hoje em dia todo mundo está se achando marqueteiro, né? Ou trabalhar com marketing digital, porque do mesmo jeito que a gente tem acessibilidade à informação, as pessoas também se arvoram no direito de fazer o que quiser. Sim. Então, dá um conselho para as pessoas no sentido de, tome cuidado em termos de imagem, de comunicação, do que você tem que prestar atenção quando você for divulgar alguma coisa, principalmente da sua marca. É que a gente tende a achar que o que apela, o que comove, o que impacta é o que gera mais engajamento. Quando eu falo impacta, sabe quando você olha assim? Então, a gente não pode colocar postagens, não deve, na verdade, né? A gente pode tudo, né? Cada um está cuidando da sua marca. Mas a gente não deve usar crianças até por uma regulamentação, tá? É lei. A gente não pode usar menores que estejam identificados. Mas ou situações que sejam chocantes para chamar a atenção. Porque na comunicação a gente faz ou muito por bem, né? São os extremos, ou muito pelo chocante. Então, sim, sai do chocante, né? Vamos para o extremo do bem, tem mais coisa para a gente comunicar. Consulta a legislação. E eu estou à disposição. Se eu puder ajudar, me manda um direct. A gente pode suportar em algumas coisas. E aí eu te dou opinião, amiga. Desculpa. Não, eu acho que é isso aí. A gente tem que aprender, né? Todo mundo está querendo entrar um pouquinho, entender um pouco como funciona esse marketing digital, que eu acho que é
um segmento que só tem para crescer agora, mas tem que tomar cuidado. Acho que Sim. a gente tem que zelar muito pela nossa imagem e pela nossa marca, que é a única coisa que a gente tem, né? Eu acho que isso aí é tema até para um outro encontro. Imagem, reputação, marca. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Vamos conversar sim. Paula, você quer falar mais alguma coisa? Ó, a gente tinha 3, 4 perguntas para responder, não vai dar tempo, então eu vou Não, responder. tá, pode responder. Acho que tem uma. Quem não comunica se estrumbica, alguma coisa assim, né? Eu sei essa pergunta, não sei quem fez, mas eu achei sensacional. Então, ó, A Mônica que está ouvindo a gente aí agora. A Mônica. quem comunica se trumbica, né? É. Quem não comunica, então isso aí é o Chacrinha, né? Muito bacana, um dos grandes comunicadores que o Brasil já teve. Comunicação é base de tudo. Quem comunica bem se relaciona bem na empresa, se relaciona bem em casa, se relaciona bem com a família. Então, cuidado com comunicar, é isso mesmo. A outra pergunta era como parecer assertiva, não ser agressiva, parecendo assertiva, ser assertiva. O que acontece na comunicação? Quando a gente fala e a gente precisa ser assertiva, objetiva, a gente tende a ter um comportamento geral diferente da fala, tá? Então, o corpo, a gente se posiciona, vai para frente e fala. Parará, parará. Ser assertivo, ir direto ao ponto, ele é um pressuposto de uma comunicação mais agressiva. Então, tem outras estratégias para falar sem ser muito direto ao ponto. Mas se você tiver que ir direto ao ponto, vá sorrindo. Já ajuda bem. Eu tenho Vamos esse sorrir. problema, eu sou muito direta e às vezes as pessoas dizem, você tá brava? Eu Isso falei, não, aí. eu só falei, mandei a real. Isso aí, amiga. Vai sorrindo, vai sorrindo. É. E aí depois tem outras perguntas que eu vou responder no direct. Mas assim, se a gente puder falar de uma coisa importante de comunicação, mapeie a referência e peça retorno. Tenha retorno. É basicamente isso. E muita empatia, gente. Vamos ser empático agora com todo mundo. Tá todo mundo precisando. E Que é isso. ótimo. Paula, adorei conversar com você. Você deu dicas super, mega importantes. Vou deixar esse nosso bate-papo no IGTV para a gente compartilhar, para a gente passar para as pessoas que de repente têm interesse em ouvir. E dizer que eu tô com saudades também, tá? Muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente e compartilhar conteúdo, tá? Isso foi muito legal. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Cláudia, sempre conta comigo. Você é minha parceira do coração. Obrigada por todo mundo que Um beijo assistiu, esteve pra aqui. família toda, viu? Isso aí. E a gente se vê em breve. Se Deus quiser. Tomar um vinho. Beijo. Bom, por favor, por favor. Tchau. Tchau, tchau.